Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Stevens. Explicar, por exemplo, a famosa mangueirinha de nível, utilizada aí pelo pessoal da construção civil para poder saber o nível das coisas, se as coisas estão alinhadas e tudo certinho. Antes de mais nada, vamos falar sobre nossos recadinhos primordiais, Não esqueçam de fazer suas atividades obrigatórias, para poder garantir aquela frequência, aquela notinha esperta com o seu professor aí. Acesse o seu Classroom para isso, beleza, meus queridos? Vamos lá, pimpolhadinha, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do Teorema de Stevens aqui. Bem, quando a gente fala sobre isso, nós devemos retomar algumas coisas. A primeira delas é a questão da densidade de massa específica, que nós vamos utilizar bastante. Densidade nada que mais que é uma propriedade de corpos, enquanto que massa específica é a relação de substâncias, Mas eles praticamente têm a mesma razão, a razão entre a massa e o volume ocupado por um corpo, ou no caso a substância. Densidade corpo e massa específica substância. A fórmula deles é bem parecida. Densidade representada por D, o μ representa massa específica e ele é igual a massa dividido pelo volume, certo? Quando a gente vai falar sobre a questão de unidades aqui oficial, nós temos que lembrar que nós temos o Sistema Internacional de Medidas, certo? Que é o quilograma por metro cúbico. Então, o que a gente precisa aqui antes de mais nada? Se você tiver gramas por centímetro cúbico, é só multiplicar por 10 na terceira que você transforma para quilograma por metro cúbico, beleza? Além disso, nós temos o conceito de pressão. Pressão é a razão, ou seja, a divisão entre força pela área aplicada, certo? Onde fica P é igual F sobre A. As unidades oficiais aqui, na realidade, é o pascals, ou o newton por metro quadrado. Mas aqui a gente tem algumas unidades que a gente utiliza bastante. Por exemplo, a atmosfera, que equivale a 76 centímetros de mercúrio, que aí sim vale equivalente a 100 mil pascais, ou 1 vezes 10 na quinta. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Para a gente poder falar um pouquinho sobre mais aqui, iniciar nosso conteúdo, eu vou fazer com vocês um exercício que caiu no FPR em 2020, nesse último vestibular. Fala o seguinte: uma força de módulo igual a F é aplicada perpendicularmente sobre uma superfície de área A, gerando uma pressão P1. Se a força se tornar 4 vezes maior e a área cair pela metade, a pressão torna-se P2. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da relação entre P1 e P2. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura desse exercício e daqui a pouco a gente responde e resolve com vocês aí. Até daqui a pouquinho. E aí, meus queridão, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram ler o exercício? Esse exercício aqui ele tem uma sacada de organização. Você precisa organizar bem os dados aqui e fazer a leitura. Por isso que eu dei o tempinho para vocês poderem ler o enunciado. Então, veja, eu deixei aqui, na realidade, uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui sublinhado, certo? Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou dividir o exercício em duas partes. Eu vou falar aqui que existe a parte 1 e a parte 2. A parte 1, ele falou o seguinte para mim, que exerce uma pressão P1, que seria associada ao quê? Ele falou que uma força de módulo F é aplicada perpendicularmente sobre a superfície de área A e isso gera uma pressão P1. Ou seja, a força, aqui oriunda dessa pressão P1, é F. A força, melhor dizendo, a área associada a essa área 1, eu vou jogar como A. Beleza? Agora a gente vai vir à segunda parte, ele fala o seguinte: se as forças se tornarem 4 vezes maior e a área cair pela metade, o que isso quer dizer? Certo? Tem várias formas de você escrever aqui. Por exemplo, quando ele fala para nós que a força ela ficou 4 vezes maior, representa só você fazer essa análise. Se aqui a força vale F, 4 vezes maior, 4F, certo? Se você vier aqui e pensar na questão da área, ele falou que reduziu pela metade. O que isso quer dizer? Se aqui era A, você vai pegar a metade de A, ou seja, A sobre 2. Então, o que a gente vai ter? F1 é igual a F, A1 é igual a A.
2F é igual a 4F e A2 é igual a A sobre 2, certo? O que eu vou fazer agora? Agora aqui é coisa, né, de traquejo matemático, a gente vai resolver a equaçãozinha. O que nós vamos ter? Eu vou descobrir quem é P1. P1 para mim, ele vai ser F sobre A. E eu vou deixar isso aqui quietinho. Agora eu vou definir quem é P2. O P2, nesse caso, né, lembrando da equação que é força pela área, ela será 4F sobre A sobre 2. Né? E aqui vem a velha matemática, né? Certo? O que a gente faz? Eu vou aqui fazer uma jogada que é pegar esse número que está dividindo e passar multiplicando, ou seja, eu pego pelo inverso dele. Então vai ficar o seguinte, P2, certo? Lembrar de divisão de frações, certo? Você conserva o primeiro e inverte o segundo. Certo? Eu fiz isso. Quando eu faço isso, eu vou ter P2 é igual a 8F por A. Certo? 8F por A, o que é F por A? A gente já viu. É isso aqui. Ou seja, é P1. Então, eu posso dizer aqui, mais nada, que todo esse resultado aqui, na realidade, será P2 é igual a 8P1. É uma forma de resolver, certo? E com isso, nós garantimos aqui a nossa resposta, que é a alternativa D. Beleza, meus queridos? Vamos fazer mais um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do Stevens. Olha aqui, meus queridos, sobre o teorema de Stevens, o que ele quer dizer, né? O teorema de Stevens, na realidade, ela representa a pressão, certo, de fluidos. Então, nós vamos estar nesse caso aqui, que seria a pressão atmosférica, certo? E aqui você tem mais a pressão hidrostática, que é dada pela densidade, a gravidade, e também pela profundidade do ponto. Então, no caso, eu vou ter uma pressão PM associada a uma altura HM, e eu vou ter uma pressão PN, que é igual a uma pressão associada à altura HN. O que seria isso, né? Eu tenho que dizer que pressão, pessoal, a pressão absoluta do ponto, ele representa a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, certo? Na verdade, a profundidade do local. E eu posso também aqui calcular, através dela, uma variação de pressão, certo? Essa variação de pressão, ela vai ser a diferença, na verdade, aqui, com relação à pressão absoluta, que é esse primeiro termo, com a pressão atmosférica, ou seja, qual é a variação de pressão entre o ponto M e N, certo? Eu posso calcular simplesmente fazendo essa diferença, e o que me sobra de tudo isso aqui é que a variação de pressão entre os dois pontos é dada pela sua densidade, pela sua gravidade e pela profundidade, certo? Aqui eu não estou demonstrando muitos cálculos como fazer isso, certo? Mas você pode deduzir isso aqui facilmente aí pedindo para o seu professor lá na hora do Meet, certo? Meus queridos, então, vamos fazer um exercício sobre esse. Aqui é um exercício muito comum, bastante clássico dentro da parte de hidrostática, um exercício da Unicamp, que ele fala o seguinte: um mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A e se esconde na gruta, na posição B. Então, o que acontece? Se você observar essa imagem aqui, você tem um mergulhador, o mergulhador está a 5 metros de profundidade, e pelo desenho, certo, o mergulhador está na linha do peixe, em relação ao ponto A. E, de repente, o peixe vem aqui e muda, certo, para uma gruta que está na posição B. Mas se percebe que existe um alinhamento entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, em relação à superfície, você vai perceber que a altura, no caso a profundidade, melhor dizendo, é de 5 metros nessa linha, ou seja, tanto para o ponto A como para o ponto B. Mas aqui dentro da gruta, ele te deu uma distância de 1 metro, certo? Ou seja, entre o teto da gruta e a posição do peixe B. Bem, conforme mostra a figura a seguir, sabendo que a pressão atmosférica na superfície da água é igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, calcule. Vamos lá. Ele pergunta: qual a variação, melhor dizendo, qual a pressão sobre o mergulhador? E B, qual é a variação de pressão que o peixe sofre entre as posições A e B? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Cara, esse aqui é um exercício de aplicação clássica da lei do teorema de Stephen, certo? Gente, então aqui, o que ele fala para nós, né? Ele pergunta qual é a pressão que está sobre o mergulhador. Quando a gente fala isso, nós estamos, na verdade, falando sobre a questão da pressão absoluta sobre ele, certo? Que, nesse caso, está alinhado com o peixe na posição tanto A como na B. Então, como a gente calcula isso, né? Vamos lá. Para isso, nós vamos utilizar o teorema de Stephen, ou seja, pressão naquele ponto vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade, ou, no caso, a massa específica, vezes a gravidade, vezes a profundidade, certo? E aqui, meus queridos, é uma questão de substituição de valores. O que nós temos? Bem, a pressão, certo? Nós sabemos, pelo exercício, a pressão atmosférica comum, que ela é do Sistema Internacional de Medida, certo? O famoso Newton por metro quadrado, o Pascal, certo? Que é 1 vezes 10 na quinta. Mas, nós vamos utilizar também a densidade do fluido. No caso, eu vou já passar uma fita para vocês. A água é um dos fluidos mais, digamos assim, mais utilizados na parte de exercício. Então, lembre-se que a água tem a densidade, né, ou a massa específica dela, como sendo 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1 vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. A gente tem que passar isso aqui para a unidade do Sistema Internacional de Medida. Vezes a gravidade, vezes a profundidade que esse nosso amigo se encontra. Se você observar pela figura, ele se encontra a 5 metros da linha d'água, ou seja, 5. Se você multiplicar todo mundo aqui, você terá o seguinte, 1 vezes 10 na quinta você deixa de boa, e aqui você terá 1 vezes 10, 1 vezes 10, 10, 10 vezes 5, 50, certo? 50 vezes 10 elevado à terceira. Para a gente poder somar isso, meus queridos, essa é coisa lá da matemática, você precisa deixar com a mesma base e também o mesmo expoente. Então, como é que vai funcionar? Você vai ter que fazer uma chuchadinha aqui, ó, certo? 1 vezes 10 na quinta e ajusta esse 50, ou seja, passa 2 casas para virar 5. Como é que eu faço isso, professor? Muito simples, meu querido. Aqui é 10 na terceira, para ficar 10 na quinta, você tem que fazer o quê? Somar 2. Certo? Para somar 2, o único jeito de fazer isso é fazer com que a vírgula que está aqui migre 2 casas para cá. Certo? Ou seja, 0,50. E aí, cara, é só correr para o abraço. O que vai acontecer? Só somar. Você conserva a base 10, certo? E soma os números ali da frente, ou seja, os coeficientes 1 mais 0,50, ou seja, 1,5 vezes 10 na quinta, Newton por metro quadrado ou pascals. Tá aí. Uma coisa interessante é que a cada 10 metros na água aumenta 1 atmosfera, certo? Então, como aumentou 5, aumentou meia atmosfera, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 na quinta pascal, pressão hidrostática. Beleza, meus queridos? E agora, item B, né? Ele fala sobre a variação da pressão sobre o peixe na posição A ou B. Meus queridos, isso aqui tem uma pegadinha bem pegada aqui, ó. Pessoal, lembre-se que a pressão hidrostática, a pressão sobre fluidos, depende apenas da coluna, ou seja, nesse caso, da profundidade da água, certo? Você tem que lembrar que, no caso, essa profundidade está relacionada com a lâmina d'água, ou seja, na lâmina da superfície da água. Então, quem gera essa pressão extra, além da pressão atmosférica, é justamente a água, no caso, o fluido, e só irá depender da profundidade. Então, como o peixe ele está na mesma linha, como está sendo demonstrado aqui, certo? O que acontece? A pressão aqui, tanto no ponto A como no ponto B, vai ser a mesma do mergulhador, certo? Então, como a gente viu lá que a variação de pressão, ela depende da diferença de profundidade entre os pontos, ou diferença de altura entre os pontos, e como essa diferença no A, eu posso dizer que ela vale 0, certo? Então, com isso, nós vamos chegar a esses resultados aqui, ó. A pressão no ponto A é 1 vezes 10 na quinta pascal, e essa variação de pressão aqui, ela vai ser igual a 0, certo? Porque não houve diferença ali, beleza? Ah, professor, esse 1 aqui? Esse 1 aqui, né, é só para distrair vocês, não tem nada a ver, você tem que lembrar da questão da lâmina d'água aqui, beleza? Meus queridos, não esqueça de fazer os exercícios de novo, a gente aprende fazendo, pegando essa matemática, essa coisa aí, é importante dar aquela revisão ali,
beleza? Mas refaça esse exercício aqui, ok? Pessoal, vamos lá então. Meus queridos, o que a gente tem? Bem, com relação à parte de vasos comunicantes, o que seria isso, né, meus queridos? Gente, a gente está falando aqui basicamente sobre a ideia do nível, certo? O que acontece? Quando você tem líquido dentro de um vaso e esse líquido ele não tem misturas, como por exemplo ar e tudo mais, a gente percebe basicamente que existe uma linha, certo? Essa linha aqui, a gente percebe que ela é igual independente da espessura do fluido, certo? Então, com isso, o que a gente vai perceber é que você vai ter a linha da pressão atmosférica, certo? E se você pegar qualquer outro ponto aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um ponto aleatório, tu vai perceber que a pressão sobre cada ponto desse aqui permanece igual, desde que não haja misturas, certo? Por isso que quando os pedreiros vão fazer a medida lá de nível, certo? Você percebe que o cara fala assim, não pode deixar nenhuma bolha de ar, certo? Essa bolha de ar, ela vai causar, na verdade, um desalinhamento nessa lâmina d'água, certo? E ela vai depender da espessura da boca ali, ou seja, você pode ter uma mangueira um pouco mais grossa de um lado, um pouco mais fina do outro, que você vai perceber que essa altura ela vai ser igual. E você tem que imaginar o seguinte, a pressão atmosférica ela está empurrando isso aqui, certo? Então ela faz praticamente a mesma pressão desse lado como desse outro lado aqui, porque a gente tem que lembrar que a pressão ela depende da profundidade e não da largura e esse tipo de coisa no caso de fluidos. Beleza? Ok, então vamos lá, meus queridos. Falando um pouquinho sobre isso agora, né? Eu vou fazer um exercício com vocês que ele vai abordar um outro contexto, se eu tiver misturas. Vê essa pergunta aqui. O vaso comunicante em forma de U, representado na figura, possui duas colunas de mesma altura preenchidas com água até a metade. Em seguida, adiciona-se óleo em uma das colunas até ficar totalmente preenchida. Por que a altura das colunas dos fluidos é diferente? Ou seja, perceba que nessa primeira figura aqui, você tem uma coluna em forma de U, certo? E você percebe que existe uma igualdade na lâmina d'água, ou seja, a mesma altura da água do lado esquerdo está para o direito. E quando você coloca óleo, por exemplo, no ramo direito, você percebe que existe um desnível. Certo? Por que isso acontece? Daqui a pouco eu responder essa pergunta para vocês, leiam, tentem resolver e daqui a pouco a gente responde. Até mais! E aí, meus queridos, conseguiram entender o porquê? Cara, é relativamente simples. Você tem que entender essa linha aqui, ó. Eu digo que a linha de separação entre os líquidos é uma das linhas mais importantes. Por quê, meus queridos? É muito simples. Se você for ver, aqui está sendo aplicado o teorema de Stevens, ou seja, você tem a pressão atmosférica, por exemplo, nesse lado 1, no ramo 1, mais a pressão hidrostática associada à água. Lembre-se que a pressão hidrostática ela depende da densidade. Então, aí que está o segredo. Como a água e o óleo têm densidade diferente, no caso a água é uma densidade maior do que a do óleo, a gente percebe que eu preciso de muito menos água para fazer pressão hidrostática aqui do que, por exemplo, no ramo 2, certo? Porque eu preciso de mais óleo, porque a densidade acaba sendo menor, para poder igualar as pressões. Ou seja, quando eu pego essa linha de separação entre os dois ali, eu vou perceber que essa linha diz para mim que a pressão tanto do lado 1 como do lado 2, eles são iguais. Da mesma forma como essa pressão no fundo, por exemplo, do recipiente, que ambos os lados vão ser iguais. Beleza? Vamos lá, meus queridos.
Agora aqui eu vou deixar para vocês resolver um exercício sobre essa questão, agora um exercício numérico, certo? Sobre essa pressão de hidrostática. Ele fala o seguinte, em um tubo em forma de U contém água. A altura dos ramos é igual. Colocando-se óleo em um ramo da direita, observa-se que a altura dos dois ramos ficam diferentes, pois o líquido não se misturam e suas densidades definem o desnível. Após o procedimento, o equilíbrio é estabelecido, sendo a densidade do líquido 1 da água, no caso 1 grama por centímetro cúbico, densidade do líquido 2, 0,80 e a altura do ramo 2, ou seja, do líquido 2, 2,5 centímetros, calcule a altura do ramo 1. Vou dar um tempinho para vocês rapidinho e daqui a pouco a gente volta. E aí, meus queridos, conseguiram entender? Cara, jogo rápido aqui, olha que interessante. O que interessa para nós, como eu falei para vocês, é essa linha aqui, certo? Essa linha é a linha de misericórdia, aqui que vai conseguir resolver o exercício. Então, o que eu posso falar? Eu posso dizer que a pressão do lado 1, do lado da esquerda, é igual à pressão do lado 2, do ramo da direita. Aplicando Steven, eu vou perceber que eu vou ter isso aqui, pressão atmosférica mais densidade, ou densidade do lado 1 vezes a gravidade vezes a altura, é igual a pressão atmosférica mais a densidade do lado 2 vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que densidade e massa específica aqui estão coexistindo aqui praticamente, beleza? Mesma situação. O que eu posso fazer, meus queridos? Simplificar aquilo que é igual, ou seja, eu corto as atmosferas, certo? A pressão atmosférica, e também faço um corte com a gravidade. O que me sobra para mim é essa linda expressão aqui, ó, certo? Que a densidade do lado 1 vezes a altura 1 é igual a densidade do lado 2 vezes a altura 2. Com isso aqui, eu só substituo valores, certo? O que a gente tem, basicamente, substituindo os valores que a gente tem ali, que a densidade do lado 1 vale 1, a densidade do lado 2 vale 0,8 e a altura do lado 2 vale 2,5 centímetros. Eu não preciso converter unidades aqui, certo? Porque existe uma divisão aqui e eu vou poder simplificar todos os fatores de conversão. Fazendo isso, né, substituindo os valores, vai ficar 1,0 vezes H1 é igual a 0,8 vezes 2,5. Faço a velha matemáticazinha, certo? Multiplico ali os valores, 0,8 vezes 2,5 é 2. 1 para ir dividindo, né, vai dar a mesma coisa. Isso vai ser igual à altura de 2 centímetros. Beleza, meus queridos? Então, finalizamos a nossa aula por aqui. Vocês viram sobre o teorema de Steven e conto vocês com o próximo momento aí. Até mais!